Olha, o Conselho Federal de Farmácia divulgou uma pesquisa preocupante sobre a automedicação. De acordo com o estudo, 77% dos brasileiros têm como hábito tomar remédio por conta própria. Inédita na história dos conselhos de farmácia, essa pesquisa mostrou outros perigos dessa automedicação, como a consulta da internet para informação. Bom, e esses dados vão servir para uma campanha nacional de conscientização em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. E é sobre este assunto que eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com a doutora Amone Moradi, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Muito obrigada, doutora, por atender a gente aqui. Bom, eu começo perguntando para a senhora, né? Acho que a gente já conversou em vários momentos, né, quando a gente traz assuntos de saúde, sobre a automedicação do brasileiro. Só constatou um ponto que vocês já sabiam, né? Essa gravidade dessa automedicação. Infelizmente foi isso, foi uma constatação de uma realidade que a gente tem tentado lutar contra. Essa automedicação está cada vez mais frequente e principalmente agora, com o acesso à internet, as pessoas já não se preocupam mais. Elas acham que só de acessar a internet eu já consigo saber o que eu preciso tomar ou para que eu preciso tomar determinados medicamentos. Claro, não, e a hipocondria, digamos assim, até aumenta com a internet, né? Você vai olhar um remédio e já vê que pode causar tal coisa, ou você tem um sintoma, já olha lá e acha que está com aquela doença. E isso é um grande perigo. O que nos chama muito a atenção é que até um certo ponto a automedicação era muito mais por indução de algum amigo, de algum vizinho, alguma coisa. Agora não, agora a pessoa vê qualquer propaganda já chama atenção, ou então a internet, infelizmente, tem sido usada de forma equivocada. Ela é ótima para diversas partes da vida da gente, só que em relação à saúde, a gente tem que ter muito mais critério. Não adianta imaginar o que acontece com um, vai ser a mesma coisa que acontece com o outro. Cada organismo responde de uma forma. E muitas vezes, se eu tomo medicamento por conta própria, o que eu vou estar fazendo? Mascarando uma doença de base. Às vezes é uma coisa simples, só que outras vezes eu posso estar encobrindo alguma coisa muito mais séria que eu estou enganando. Ou seja, postergando. A gente fala aquela coisa de empurrar com a barriga para descobrir o que está acontecendo, é isso que acaba acontecendo. Agora me assustou muito nessa pesquisa, né, os números dos medicamentos mais usados, o antibiótico lidera essa lista. E o antibiótico é um dos remédios mais agressivos para o nosso organismo. Sim, a liderança do antibiótico, embora seja os piores, ainda são os anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos. Sim. Só que a quantidade de antibióticos usada de forma equivocada assusta muito, por quê? Você já está ouvindo há vários anos o problema das superbactérias. A gente já tem todo esse problema. Isso não é mito, isso é real. Nós estamos com bactérias tão resistentes que a gente não tem mais um arsenal medicamentoso que consiga rebatê-las. Não tem antibiótico que resolva, né? Não, e a gente vai fazer o quê? Se eu não tenho medicamento para resolver uma infecção, o que eu vou fazer? É rezar. É isso que daqui a pouco vai acontecer. A gente não está tendo antibióticos que consigam lidar mais com as doenças como a gente tinha antigamente. Claro, que você tomava qualquer antibiótico, qualquer não, né? O receitado para aquele problema e funcionava, né, doutora? As bactérias estão aprendendo a se defender justamente por isso. As pessoas começam, às vezes, quando é prescrito, quando é para aquele problema, a pessoa começa a tomar. Deu 3, 4 dias, melhorou, o que a pessoa faz? Para de tomar. Então não pode. Antibiótico tem que ter um critério maior. A pessoa tem que tomar. Se o médico falou, toma uma semana, mas depois do segundo dia eu já estou muito bem. Não. Toma uma semana, que é o tempo certinho de você não correr risco de ter essa infecção de novo e, se precisar, eventualmente, você vai conseguir ter resposta. Mas se eu tomar 2, 3 dias, a minha bactéria vai saber como se defender. Ela pode voltar ainda mais forte, né? Certeza, ela volta a saber de se defender e aí você sempre vai precisar ter uma troca de medicamentos e, dependendo do tipo de infecção, você não vai ter resultado. Claro. Agora, doutora, as mulheres, elas lideram essas estatísticas de automedicação. Vocês conseguiram descobrir uma explicação por quê? Olha, a explicação é clara. Entre a automedicação temos anticoncepcional. Mulheres tomam anticoncepcional. Claro. Nós temos muitas alterações hormonais. Durante a menstruação, as mulheres têm cólicas, têm dores, acabam tomando medicamentos. Na menopausa, temos alterações também diversas. Então, acaba tomando medicamentos. A própria suplementação de cálcio. Então, todos esses problemas que são inerentes ao organismo feminino acabam fazendo com que a gente precise tomar mais medicamentos.
por isso que a gente acaba liderando mais que os homens. Claro. Essa questão muito mais hormonal, de menstruação, de contracepção e de menopausa. E até porque, por um lado, as mulheres são as que mais procuram ajuda, né, Certeza. médica. Os homens sempre deixam para o final, né, para se cuidar depois. A maioria das vezes, o que a gente vê quando o homem vai à consulta médica ou a um hospital? Quando a situação já está bem grave, a maioria, não são todos, mas a maioria, eles vão muito forçados. É verdade. Sempre acham que estão bem, não conseguem admitir a ideia de que precisa fazer as consultas rotineiramente. Mulher é mais assídua nisso, ela tem mais disciplina. Se tem que ir ao médico, ela vai, se tem consulta, tem retorno, ela faz. O homem nem quer ir ao médico, que dirá fazer o retorno. É verdade. Agora, eu vou pedir para a nossa direção colocar para a gente uma arte, né, que o próprio Conselho Regional de Farmácia preparou, que fala sobre a administração de um remédio com o outro, né, dos perigos que isso pode ocasionar. Olha aí essa arte que a gente consegue ver, o AS com a administração de bebidas alcoólicas. Vamos falar um pouco sobre essa mistura? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A bebida alcoólica, ela sempre vai interferir quando você faz uso junto com qualquer medicamento. Qualquer um? Com qualquer um. Claro que para alguns tem uma gravidade maior. Se eu tomo um medicamento para alergia, por exemplo, que geralmente tende a dar sono, e eu tomo com álcool, vai potencializar o efeito. Ah, é? Então, a sonolência, a falta de concentração, pode te dar tontura, ou seja, te tira o foco totalmente. Se você estiver trabalhando, imagina você estiver dirigindo. Então, isso daqui é um problema sério. Medicamentos que às vezes já afetam o fígado. E o álcool pode afetar o fígado também. Sim. Você coloca os dois juntos, o que vai acontecer? Piorar o efeito ruim. Você não vai melhorar o efeito bom, você vai piorar o efeito que já é ruim. Claro. Pode potencializar, ou seja, faz com que os efeitos colaterais eles fiquem muito mais fortes. Agora, é importante a gente falar que nos últimos anos cresceu no mundo inteiro o uso de ansiolíticos, antidepressivos, e as pessoas continuam tendo uma vida normal, paralelamente, enquanto tomam esse tipo de medicamento. É importante a gente dizer da administração deles com álcool também, né? Certeza. A ansiedade, geralmente, a gente toma medicamentos que vão quebrá-la. Claro. Porque a ansiedade significa que eu estou agitada. Para quebrar, o que eu faço? Eu potencializo uma inibição que já está aqui na minha cabeça, no meu cérebro. Quando eu vou fazer uso junto com o álcool, o que vai acontecer? A ansiedade, ela é quebrada, vai me dar sono, vai me dar moleza, vai me dar uma alteração, porque está diminuindo o meu ritmo. O álcool vai fazer com que esse efeito seja também multiplicado. E todas as reações adversas, os efeitos colaterais também se multiplicam. Então, eu posso ter enjoo, posso ter náuseas, posso ter vômitos e fora sonolência, tontura e outros efeitos colaterais que podem acontecer. Nossa, então, não é muito obrigada. brincadeira. Sim, não, é muito séria essa questão da automedicação, até porque vocês estão trabalhando, né, uma semana aí de controle do uso de medicamentos. Graças a Deus que a gente está tendo agora essa coisa do uso racional de medicamentos num dia que é nacional, que é o dia 5 de maio. Aqui em São Paulo a gente tem uma semana do uso racional. Essas campanhas, elas visam justamente isso, que a gente conscientize a população de que medicamento é muito bom quando necessário, que a gente não deve fazer uso de medicamento por conta própria, ou então porque alguém ficou bem e eu acho que eu vou ficar bem. Isso é perigoso, não vale a pena. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Eu conversei com a doutora Amone Morad, acertei, né? Amone Morad, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, e conversou com a gente aqui sobre um problema sério do brasileiro. São 77% de brasileiros que se automedicam. Sim. Obrigada, viu, doutora? Imagina, disponha. Ótima semana para a senhora, bom trabalho. Obrigada.